Oi pessoal, tudo bem? Essa é a segunda aula do canal Didático, eu espero que você possa aproveitar bastante. Então, de cara, eu já te peço que você se inscreva no canal, habilite as notificações, que você aproveite os conteúdos e principalmente que você compartilhe essa ideia para que possamos atingir e alcançar mais pessoas que estão se preparando para Enem, vestibular ou qualquer outra prova. Nosso conteúdo aqui é filosofia ou qualquer outro tipo de conhecimento que de alguma maneira pudermos compartilhar para a sua preparação. E hoje é a segunda aula porque a mitologia foi superada. Se você não assistiu a primeira, depois volta lá para você poder entender o que falamos e pegar o fio da meada nesse passeio histórico que estamos tentando trazer para você pela filosofia. Então, aula 2, por que a mitologia foi superada. Meu nome é Douglas Leite, eu espero que você preste bastante atenção, papel e caneta na mão, vamos lá. Trazendo do conteúdo anterior, é da superação da mitologia com o passar dos séculos que surge então na Grécia Antiga, especificamente na Ásia Menor, uma forma de pensamento que é diferente, porque ela é racional, ela quer explicar mesmo o mundo, não por meio de histórias inventadas. No mundo grego antigo, o período mitológico se estendeu do século 7 ao século 5 a.C., e então no século 5 surge a filosofia como essa maneira de pensamento estruturada, técnica, racional, que supera então a mitologia como a explicação que valia até então e como a forma de pensar que eles tinham acreditado até esse tempo. Trazendo da aula anterior, a mitologia é uma narrativa inventada pelos povos e cultura em geral para tentar explicar aquilo que eles não tinham explicação. É um momento anterior à filosofia, como dissemos, do século 7 ao século 5 a.C., e aí no século 5 surge então a filosofia, muito embora nesse primeiro momento não surge com esse nome. É um nome um pouco posterior. O que eu quero trazer para você na aula de hoje, agora sim no conteúdo dessa aula, é o seguinte: essa pergunta, por que a mitologia foi superada pelo pensamento racional que deu origem à filosofia? Essa superação, na verdade, era só questão de tempo. É fruto de um processo gradual e natural. Uma série de transformações sociais e políticas na sociedade grega antiga levou a essa mudança de visão que deixou de lado as narrativas fantasiosas da mitologia para buscar explicações racionais e científicas, que é o que veio a se tornar a filosofia. Então, eu quero apresentar na aula de hoje alguns elementos, claro, não temos tempo de mostrar todos, mas alguns elementos que foram fundamentais para a superação do modelo de pensamento mitológico e o surgimento do modelo de pensamento racional filosófico. As viagens marítimas é o primeiro destaque que eu faço, porque o povo grego estava se estabelecendo, as cidades-estados. A Grécia não era um país, mas sim um conglomerado de cidades-estados ali, vizinho da Macedônia, vizinho da Ásia Menor. Eles estavam se lançando em viagens marítimas para fortalecimento de comércio, para conquista de novos territórios, e isso fez com que eles tivessem intercâmbio com outros povos e outras culturas, e descobriram que nesses povos e nessas culturas as pessoas viviam normalmente, sem nada daquelas histórias, sem nada daqueles deuses, e então eles entram em crise. Como assim? A gente acredita que o Deus fulano manda chuva, que o Deus ciclano manda neve, que o Deus fulano é quem domina o mar, mas a gente vem até aqui normal e chega aqui, vocês não acreditam em nada disso. Então eles perceberam que as histórias que eles acreditavam não se sustentavam quando eram confrontados com outros povos e culturas que não acreditavam em nada daquilo. Então as viagens marítimas fortaleceram para isso. Um outro elemento que eu coloco para você aqui é a invenção do calendário. Parece óbvio, mas naquele tempo eles não tinham um calendário estabelecido. Tudo que acontecia eles atribuíam aos deuses da mitologia. Então, se tinha uma estação do ano que era chuvosa, é porque o deus fulano de tal. Se tinha uma estação do ano que era quente, era o outro deus fulano de tal. Se eu fosse plantar uma lavoura, eu tinha que fazer uma oferenda ao deus fulano de tal para ele mandar chuva. E eles perceberam que a invenção e o estabelecimento de um calendário mudou toda essa ideia, porque as coisas aconteceriam todo ano de maneira igual. Com o passar dos anos, eles foram percebendo que choveria, amanheceria, anoiteceria, esquentaria, esfriaria durante os períodos do ano, sem que se fizesse nenhuma oferenda, sem que se fizesse nenhum ritual a qualquer deus que fosse
da mitologia grega. Então eles perceberam que tudo isso fazia parte não dos deuses em si, mas sim, como eu coloquei entre parênteses aqui, do ciclo da natureza. As estações do ano aconteciam, as épocas do ano, os climas, enfim, tudo acontecia por causa do ciclo da natureza. Então a invenção do calendário favoreceu para desmistificar a ideia que eles tinham a respeito da vida e do ciclo da natureza. Outra coisa importante é a invenção da moeda, porque, como eu falei, eles estavam se lançando em navegações, estabelecendo e fortalecendo rotas marítimas, eles estavam tendo em contato com outros povos, outras culturas, colonizando, conquistando, enfim, e eles perceberam que foi necessário estabelecer uma moeda para que tivesse uma outra dinâmica, para que pudesse meio que padronizar o comércio que estava cada vez mais forte. E a invenção da moeda trouxe para eles uma nova capacidade de abstração, colocou uma nova ordem, uma nova dinâmica, e eles foram percebendo que isso favoreceu muito para um pensamento que fosse racional, deixando de lado ideias fantasiosas. Então também a invenção da moeda foi fundamental para substituir essa forma de pensamento. Outro elemento que eu coloco aqui é a vida em cidades. Por quê? Porque o grego antigo estava deixando de ter um padrão de vida rural e passando a ter um padrão de vida urbana. A vida em cidades está se tornando uma dinâmica muito forte. E eles perceberam que a vida em cidades tem uma nova classe dominante, que são os comerciantes. Rotas marítimas, expansão comercial, conquista de novos territórios, invenção da moeda, calendário estabelecido, fez com que surgisse também uma nova classe dominante. A aristocracia se valeu muito tempo da mitologia para poder dominar sobre os povos oprimidos, mas agora não, agora é uma nova classe dominante, e os comerciantes, que é o pessoal que tem a grana guardada, que tem o dinheiro, eles estão investindo agora em artes, em cultura, eles estão buscando novas técnicas, novos conhecimentos, formando uma mentalidade que é especulativa, favorecendo então um pensamento que é racional e deixando de lado essas histórias fantasiosas. Então também a vida em cidades favoreceu para que o pensamento mitológico fosse superado. Outro ponto importante é a invenção da escrita alfabética. Veja que esse povo está evoluindo e eles precisam de ter uma norma de comunicação e de escrita, e isso tudo permitiu para eles um alto grau de abstração. Agora eles estão muito mais racionais, não estão mais acreditando em qualquer história que foi contada. E a abstração é um conceito bem importante na filosofia, que eu tentei colocar aqui para vocês em parênteses e resumir de uma maneira muito simples. É um esforço ou exercício de raciocínio em que se retira de um objeto ideias a ele relacionadas. Ou seja, você me contou uma história sobre o objeto tal, mas agora eu consigo pensar por mim mesmo a respeito desse objeto, independente da história que você me contou. Então eu estou abstraindo, eu estou tirando opiniões, eu estou formando a minha própria opinião, eu estou com o poder de abstração, eu estou usando do meu raciocínio, eu estou usando técnicas, conhecimento científico. Então, a escrita alfabética proporciona esse alto grau de abstração e favorece para a superação do pensamento mitológico pela filosofia. Outra coisa bacana de você perceber é a política. Por quê? Porque a política se trata, na verdade, da vida na cidade. O cidadão grego estava sendo formado para ser um cidadão da polis. Ele era um animal político. Ele era alguém que estava vivendo nas cidades. E viver na cidade tem uma dinâmica diferente de viver no campo. Para viver bem na cidade, eu preciso desenvolver habilidades diferentes de habilidades que eu tinha no campo. E todas essas habilidades para uma boa vida na sociedade, na cidade, elas eram ligadas ao intelecto. O que eu coloquei aqui? A argumentação, o discurso, a persuasão, são ferramentas que se utilizam do intelecto, do raciocínio, da capacidade de abstração. E o cidadão grego era um cidadão da polis, ensinado para ser político. E aí a vida na cidade favorece a política, e a vida política favorece, se utiliza do raciocínio nas suas ferramentas. Então isso também favoreceu demais a superação da mitologia pelo pensamento que fosse racional. Então todos esses eventos, ao mesmo tempo, tornaram as narrativas mitológicas um pensamento que já não se sustentava, já não conseguia dar respostas que eles buscavam.
diante de um novo jeito de pensar que era racional, científico, dinâmico, potencializado pela vida em cidades, o comércio forte, a moeda, a política, etc. Então, o pensamento fantasioso mitológico foi perdendo espaço e passou a dar lugar ao raciocínio, à abstração e à ciência. Surge então a filosofia como sendo essa nova forma de investigação e entendimento do mundo. Para a gente fechar a nossa conversa hoje aqui, recapitulando, elementos que levaram à superação da mitologia pela filosofia: viagens marítimas, invenção do calendário, invenção da moeda, vida em cidades, escrita alfabética e também a política, entre aspas, dentre outros que você também pode pesquisar. Pessoal, a nossa aula de hoje era essa. Eu espero que você tenha gostado, tenha conseguido aprender mais a respeito de filosofia e te peço de novo, se inscreva, curta e compartilhe o nosso canal. Muito obrigado, até o próximo vídeo.